Vamos lá, esse é o módulo Quem é a ABN, quem é você. A ABN a gente viu, ela é uma associação de produção veicular. Mas você, talvez até hoje, tenha sido só o que os outros estão dizendo, né? Só o que sua cabeça está dizendo. E nesse exercício de entender o poder do agora, e entender como a mente funciona, e entender que nem tudo que minha cabeça diz é real, é quase uma esquizofrenia, as pessoas estão muito identificadas ao pensamento, como nós estávamos vendo. E agora, não sei como é que você está sentado aí, respira, preste atenção e vamos ler isso aqui juntos comigo, beleza? Vamos lá. Observar o pensador é um exercício, tá? Que você tem que fazer na vida, que eu tenho que fazer na vida. Dentro de nós tem o pensador. O pensador é esse que fala toda hora. Olha, que bicha mais feia. Vem como frase, você não disse. Tá lá dentro. Às vezes coisas horríveis, né? Meu irmão, se eu jogasse esse garfo no olho daquela pessoa, você já teve esses pensamentos psicopatas, né? Pô, se eu empurrasse essa pessoa da escada agora, eu sou doente. E você começa a pensar que você é uma pessoa do mal, mas não, calma, isso acontece com todo mundo. Esses pensamentos loucos que vêm na sua cabeça assim, e que você rapidamente, de onde peste veio isso? Né? O pensamento ele vem do coletivo e às vezes da loucura de nossa mente, tá? Mas não é você. E tem pessoas que estão muito identificadas ao seu próprio pensamento. O que isso quer dizer? Tudo que a cabeça delas diz, elas acreditam. Então elas vivem chateadas, vivem com raivas, vivem loucas, entendeu? Então vamos lá aqui comigo. Quando alguém vai ao médico e diz assim, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que eu expliquei no outro momento, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos internos e contínuos, né? Uma fala sozinha. Agora tem pessoas que desenvolvem uma fala que conversa com a fala, que conversa com a fala, que conversa com a fala. Você já deve ter cruzado com alguma pessoa na rua falando sem parar e resmungando consigo mesmo. Geralmente, quanto mais velho, mais comum. Ou quanto mais bêbado, né? Como é que teve coragem de fazer isso? Não. O pensamento está tão alto que ela está falando, né? Não há nisso nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto porque elas estão falando em voz alta. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. Geralmente esse diálogo interno ele não favorece. Esse diálogo interno geralmente ele tem um teor pesado, triste. É o que se chama de preocupação. Ah, olha que legal. O que é estar preocupado? É estar com essa voz especulando ou lembrando de alguma coisa, como se alguém estivesse te contando uma história de um problema que aconteceu. Só que não tem alguém, é a sua própria cabeça contando a história. Sabe quando você está com um problema? Você está com um problema. Sei lá, uma conta para pagar, um problema. Uma conversa difícil que você tem que ter. Aí você tá meio, seu corpo todo tá triste porque você lembrou. Aí daqui a pouco você esquece. Aí você se sente bem. Aí você diz assim, por que eu tô me sentindo bem se eu tava me sentindo mal agorinha? Peraí, tem algum problema? Já aconteceu isso? Já aconteceu contigo? Pô, não, eu tava mal agorinha, o que é que eu... Não, eu não tô bem assim não. Do nada você fica bem e você começa a pensar, por que você tava mal? Já aconteceu mesmo? E você diz assim, não, por que eu tava mal? Ah, é por isso. Aí o peso volta, né? Mas olha que interessante, no momento que você para de ouvir, ou que você esquece o que o problema estava significando, seu corpo para de sentir aquele peso, aquele aperto e tudo mais. Não estou aqui dizendo que você tem que ignorar seus problemas. Só estou dizendo que a voz na nossa cabeça é esse diálogo interno, essas conversas baseadas na imaturidade que carregamos dentro de nós, tá? Porque tem voz na nossa cabeça que nos acompanha desde a infância, tem voz que ficou presa de algo que nosso pai falou, que uma professora imbecil falou, que alguém burro falou pra gente, entrou como energia e ficou presa aqui dentro. Sabe quando uma mosca está dentro do carro e você abre e ela não sai de jeito nenhum? Como uma energia, uma entidadezinha dentro da sua cabeça. Mesmo que tenha, sim,
No último caso, ela imagina sempre coisas piores. Essa é a preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Lembra do ruído no início da outra aula? Viver com vários pensamentos na cabeça é viver com ruídos. Só que do mesmo jeito que o ruído te atrapalhou de me ouvir, esses pensamentos te atrapalham de entender melhor a vida. E quando você não entende melhor a vida, você aproveita pouco da vida. É que nem comer uma comida gostosa com a língua queimada. Você não curte tanto o sabor, porque a sua língua está queimada. Né? A comida está boa, mas sua língua não está boa. Então você não vai conseguir sentir o sabor que você poderia sentir. Então viver com uma mente muito agitada, viciada em pensar, é viver com ruído. Então você nunca escuta direito a vida. Então você nunca vai entender direito a vida. Então você vai ficar mais chateado do que devia, mais triste do que devia, mais preocupado do que devia, mais exaltado do que devia. E do mesmo jeito que o pneu do seu carro se desgasta no asfalto, você se desgasta na vida e você está se desgastando demais, porque você não está conseguindo perceber que você não é o que sua cabeça está dizendo. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Olha que massa isso. Isso acontece porque a voz pertence a uma mente condicionada, que é o resultado de toda a história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Rafael ali, ele deve estar achando um saco essa aula aqui, bicho. Tá vendo aquela cara de cansado dele ali? Ele tá de máscara pra mim não ver ele bocejando. E ó, você ó, fica viajando na maionese, né? E geralmente essa voz te joga no passado, porque ela analisa de forma atrasada para julgar, comparar, maldizer, se amedrontar. Não é raro que a voz se torne a pior inimiga de nós mesmas. Tá? Lembre-se, a voz é essa capacidade que a mente tem de estar pensando toda hora. É uma máquina, entendeu? A mente é uma máquina ligada toda hora. Só que você perdeu o controle faz um tempo. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e as pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de muitas doenças. Não sei se você sabe, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, 93% das doenças são causadas pelo estresse. E o que é o estresse? O estresse é uma resposta corporal de aumento de energia para resolver um problema. O estresse é incrível na realidade. O estresse é um mecanismo inteligentíssimo que o nosso corpo tem. Porém, tem gente que olha gato e vê leão. E vive sempre muito preocupado, quando na realidade não precisava estar tão preocupado assim. Então seu corpo vive em alerta. E o que é que acontece quando você deixa por muito tempo uma sirene ligada? Ela vai quebrar, né? Ela vai ficar rouca. Então, seu corpo sempre nesse estado de alerta vai fazer com que outras coisas que deveriam estar funcionando tranquilas não funcionem. E aí você vai desenvolver doenças por conta disso. Por isso que existe gastrite emocional, por isso que a diabetes pode piorar em um momento de grande estresse ou se desenvolver por conta disso, porque você está sempre em alerta, vivendo um problema que na realidade talvez nem exista, só existe aí, nesse diálogo interno. A boa notícia é que podemos nos libertar desse fluxo absurdo das nossas mentes. Essa é uma libertação intensa e verdadeira. Como é que nós podemos dar um passo agora, nesse exato momento, para a gente poder se libertar um pouco desse frenesi mental? Comece a prestar atenção ao que sua voz diz, principalmente ao que ela repete. Há quem chame por aí isso também de crenças limitantes. A crença limitante nada mais vai ser do que um pensamento que se repete e que você acredita e que te limita. Uma crença limitante. Uma crença, uma ideia que você acredita, realmente não vai dar para fazer isso não. Só que sem saber que era impossível, foi lá e fez. Já ouviu essa frase? Sem saber que era impossível, foi lá e fez.